O senador Marcos Duval, do Podemos, apresentou um pedido para que o ex-deputado federal Jean Willis, lembram-se dele, preste esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre o episódio de tentativa de assassinato contra o então candidato Jair Bolsonaro. Foi um atentado, né? Esse é o termo correto. Durante a campanha eleitoral, eu me recordo que foi no dia 6 de setembro. O vereador Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para acusar Jean Willis de ligação com Adélio Bispo, autor da tentativa de homicídio contra Bolsonaro. Carlos compartilhou um tweet do jornalista Oswaldo Eustáquio que dizia o seguinte, abre aspas, tá aí na sua tela, a letrinha um pouquinho miúda, então eu vou ler para acompanhar. Urgente, última testemunha viva que esteve com Adélio Bispo confirmou em depoimento à Polícia Federal na manhã de segunda-feira que o elo perdido entre Adélio Bispo e a Câmara Federal é Jean Willis, fecha aspas. Para que o convite a Willis aconteça, é necessário que os membros da CCJ aprovem o requerimento, que ainda não aconteceu. Segundo o autor do pedido, estão sendo analisadas outras formas de votação do requerimento, visto que as reuniões presenciais nas comissões estão suspensas nesse período de quarentena de pandemia do coronavírus. Zé Maria Trindade, aquela pergunta que não quer calar. Por onde anda Jean Willis? Como dizia aquela canção da Blitz, não era? A 2 passos do paraíso, que ele fala, escafedeu-se, sumiu, fugiu. Olha, de vez em quando aparece e depois desaparece. E apareceu exatamente no centro de uma nova polêmica. De novo, o Adélio Bispo. Olha, Silvio, eu conversei há um tempo atrás com alguns integrantes do governo, inclusive com o general Heleno. E ele tem certeza ainda, não é acha, não é duvida. Ele, que é o homem da informação, né, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele tem a certeza de que o Adélio não agiu sozinho e que há mandantes e que as provas estão na própria investigação. E agora, com a saída do Valeixo, né, isso voltou à tona, dizendo que houve, por parte da Polícia Federal, uma tentativa de esconder exatamente esta trama que levou a facada no presidente, no então candidato Jair Bolsonaro. Acontece o seguinte, que há depoimentos que mostrariam que ele e outros pagariam, inclusive, advogados para o Adélio Bispo, né? E que sustentariam essa situação. Mas acontece que não há provas disso. E o general Heleno, ele diz que a investigação não foi bem feita e que jamais uma figura como o Adélio Bispo, né, que foi considerado inimputável, poderia sozinho arquitetar, planejar e executar um atentado a um candidato que era muito guardado. Existia uma equipe forte da Polícia Federal, além, evidentemente, de seguranças pessoais do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, há uma dúvida ainda sobre isso. Legalmente, ele agiu sozinho. Muito bem, perfeito. Olha só, Augusto Nunes retomando aqui, então, fiz até uma brincadeira agora há pouco, falei assim, por onde anda Jean Willis, né, o ex-deputado Jean Willis, porque o senador Marcos Duval, do Podemos, apresentou um pedido para que ele preste esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre o episódio de tentativa de assassinato do então candidato Jair Bolsonaro. Muita gente se lembra disso. Isso tudo aconteceu porque o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, usou as redes sociais para acusar o Willis de ligação com o Adélio Bispo, citando um tweet do jornalista Oswaldo Eustáquio. Vai daí, Augusto. Bom, existem pontas soltas nesse caso que precisam ser puxadas aí para ver o que é que houve de verdade. Por exemplo, né, uma pergunta inevitável que se faz aí quando se rememora o caso. Qual foi o valor dos honorários cobrados pelo advogado e quem pagou? O Adélio Bispo, ele era desempregado, né? Oficialmente desempregado. Então, quem pagou os deslocamentos dele também, além do advogado, como é que ele arrumou dinheiro para isso? Ele foi para Florianópolis, ele andou circulando. Essas viagens não são baratas. Para um desempregado, são praticamente inviáveis. Quem é que financiou? E, sobretudo, quem pagou
a permanência dele na pensão, né? Sobretudo não. Mais uma pergunta: quem pagou a permanência dele na pensão? Essas questões aí pecuniárias, aí, esse negócio de dinheiro, isso me intriga. Eu gostaria de saber qual é a explicação para isso aí. O Adélio oficialmente é maluco, né? Ele está dispensado de dizer coisa com coisa. Ele pode ser a Dilma Rousseff, aí é a versão masculina aí da Dilma Rousseff, e tudo bem, né? A Dilma também devia ser declarada inimputável. Mas eu quero saber sobre tudo o que aconteceu na Câmara. Que história é aquela de que ele apareceu no mesmo horário? Se ela já foi esclarecida, essa história, eu peço que vocês me transmitam a informação, porque eu realmente, se foi, eu não lembro. Ele estaria lá perto da hora ou do dia, no dia, né? Da tentativa de assassinato. Como é que é isso? Que o Zé sabe disso aí melhor que a gente. Como é que não se entra assim, sem mais nem menos, no Congresso? Não, você tem que dizer onde é que você vai, com quem você vai falar. E isso aí é um caso a investigar. Não é difícil puxar essa ponta, não. Eu não entendo porque não foi puxado. Ou essas pontas, por que não foram puxadas? Essa história, eu vou até deixar o Augusto que o Zé esclareça essa entrada dele, né, esse registro de entrada dele na Câmara dos Deputados. Depois houve uma mudança de versão, de que tinha sido um grande equívoco e por aí vai, mas essa história é uma ponta estranhíssima do caso. Zé, só pra gente arrematar então. Olha, são 3 inquéritos aí nesse caso. O primeiro foi fechado imediatamente, que é o de autoria, né? Não há dúvida, ele foi o autor e para ser rapidamente processado e condenado, se fechou esse inquérito, é verdade. Então, assim, o autor é o Adélio Bispo, confesso, ninguém tem a menor dúvida disso. Aí o segundo inquérito, ele agiu sozinho ou não? Esse segundo inquérito até hoje não foi fechado, né? Ainda está em processo, porque sempre abre. E o terceiro é quem pagou os advogados do autor da facada, né? O Adélio Bispo. E esses 2 inquéritos ainda não estão fechados. Essa história aí do registro da entrada dele na Câmara dos Deputados, dizem que foi um erro. Eu duvido que isso seja um erro. Não há como errar. Os relatórios de entrada na Câmara e no Senado, ali na portaria, os relatórios são diários e registrados no computador. O computador não erra a data, porque a própria data está no BIOS do computador. Não há como errar. Então, esta é outra ponta a ser fechada e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Dizem que foi um homônimo, mas eu não acredito na possibilidade de outro Adélio Bispo entrar na Câmara no mesmo dia em que ele deu a facada no presidente Jair Bolsonaro lá em Juiz de Fora, né? Agora, ao menos que tenha mudado ali o procedimento, Zé Maria Trindade, pelo que eu me recordo, para entrar, você tem que apresentar o seu RG, né? Então, assim, até poderia ser um homônimo, mas e como é que ficaria a questão do documento de identidade? É realmente, acho que é uma ponta que segue sem resposta nessa história, né? Vamos em frente, Zé? Não tem uma resposta, ainda não tem uma resposta sobre isso, é uma sucessão de erros.